Fala aí, minhas deusas Atenas e meus cavaleiros de ouro. Tudo bem, meu povo? Tudo isso é porque a Supercopa vai ser jogada na Grécia e todo mundo sabe que Grécia é berço de Cavaleiros do Zodíaco. Vamos lá, eu vou fazer aqui esse vídeo com uma parceria com a KTO para falar do jogo de hoje entre Manchester City e Sevilha, que não dá para chamar de final de Supercopa Europeia, mas a Supercopa, né? Porque não tem a semifinal da Supercopa Europeia. Mas da Supercopa, do jogo que abre o calendário europeu, jogo que a TNT transmite para vocês a partir das 4 horas da tarde, 2h30 já começa pré-jogo, o Fred Caldeira tá lá em Atenas como grande cavaleiro, signo de escorpião. Não sei se o Fred é de escorpião, ninguém é signo de escorpião, até é signo de escorpião, mas isso não interfere em nada quem vocês são. Sagitário, Leão, Libra, não muda em nada, você é um resultado das suas escolhas. E não do dia que você nasceu, onde estava a lua, na hora que você nasceu, isso não interfere em nada na sua vida. Mas é o seguinte, eu vou dar aqui dica, tem uma dica muito boa hoje na KTO e também vou fazer uma pequena análise de Manchester City e Sevilha. Começando pelo Manchester City, vai jogar sem a dupla de zaga titular da temporada passada, sem Rúben Dias e sem Stones, primeira oportunidade para ver o Gvardiol em campo. O Stones até viajou, mas o Rúben Dias viajou, aliás, mas por conta do protocolo de concussão não pode jogar. E no meio-campo, duas baixas também, Bernardo Silva e Kevin De Bruyne. De Bruyne tem uma grave lesão muscular, na mesma região que ele se machucou na final da Champions, voltou a se machucar agora na primeira rodada do Campeonato Inglês, perde 3 a 4 meses, vai ter que escolher se opera ou não. Essa lesão muscular mais séria, eu lembro que Dembélé já teve, Ansu Fati já teve, quem já teve essa lesão dificilmente volta com a mesma confiança que antes. Tomara que o Kevin De Bruyne, quando voltar, volte novinho em folha e possa jogar como sempre jogou. Guardiola, aliás, já deu uma bronca daquelas e com muito merecimento no calendário, né? As pré-temporadas hoje são de muitas viagens e muitos jogos. As temporadas são imensas, temporadas de clubes e de seleções, e no ano que vem tem mais jogos, porque a Liga dos Campeões vai aumentar a partir da temporada 24, 25. E tem Supercopa e tem que viajar para a Grécia e os jogos estão passando a ter 100, 105 minutos, então você está aumentando 10, 15, 20% do tamanho de um jogo e isso estoura o jogador. É péssimo. É péssimo para todo mundo, porque no final das contas a gente vê mais jogos, mas a gente vê menos Kevin De Bruyne em campo, menos grandes jogadores em campo, porque eles vão acabar se machucando muito, sem contar os que vão para a Arábia Saudita, como tantos estão indo. São 4 desfalques do Manchester City, os 2 da defesa e esses 2 bons armadores. Na defesa, o Gvardiol deve estrear, né, como eu disse, com o Akanji do lado dele, com o Ake na lateral e com o Kyle Walker na outra lateral. No meio-campo, no lugar do Bernardo Silva entra o Phil Foden, no lugar do De Bruyne entra o Julian Álvares, que já fez esse papel de segundo atacante, um pouquinho atrás como armador e acho que funciona bem, com características bem diferentes do De Bruyne, mas tem boa pólvora e boa recuperação de jogo, né, o Julian Álvares. E eu acho que funciona bem por ali, com o Grealish do outro lado, com o Kovacic e Rodri, os 2 meio-campistas, e o Ortega, que normalmente joga as Copas, tirando a Champions, deve jogar essa Supercopa. Manchester City é o 6º clube que mais investiu nessa janela de transferências, gastou 119 milhões de euros para contratar o Kovacic e o Gvardiol. Eu acho que tem um elenco pior que da temporada passada, porque o Gvardiol é um grande jogador, mas eu acho uma contratação desnecessária. Não precisa de zagueiros esse time que já joga com 4 zagueiros, precisa de laterais, eu acho que é o que falta na posição defensiva do Manchester City. E a chegada do Kovacic para a saída do Gundogan, inicialmente o time perde. O Gundogan a gente já sabe o que era e era muito bom. Era não só porque era o capitão, porque ser capitão não quer dizer que você é um grande jogador, né? É mais uma liderança do que ser o melhor jogador do time. Mas perde um jogador que funcionava muito bem, que chegou a ser artilheiro do time em temporada 20-21, o artilheiro do time é o Ilkay Gundogan, e ganha o Kovacic, que faz coisas diferentes, mas a gente ainda tem que ver como é que ele vai se encaixar. Então, por enquanto, é um elenco pior que o da temporada passada, além do que já perdeu por meia temporada um dos seus melhores jogadores, que é o Kevin De Bruyne. Começou vencendo na temporada, ganhou do Burnley 3 a 0, campeonato inglês, 2 gols do Haaland, e tinha perdido aquele jogo para o Arsenal, né? Empate na Supercopa inglesa, 1 a 1, e perde depois nos pênaltis. O Manchester City não pode ganhar um cestete. Continua sendo algo só do Barcelona, se eu não estou enganado. Não sei se o Bayern também ganhou algum cestete por aí, mas eu acho que só o Barça do Guardiola conseguiu ganhar na temporada 2008-2009. Porque o Manchester City ganhou 3 títulos na temporada passada, a Copa da Inglaterra, não ganhou a Copa da Liga, ganhou o inglês. E ganhou a Champions League, já perdeu uma Supercopa, então ele pode ganhar outra Supercopa e pode ganhar o Mundial de Clubes. Ele pode ganhar 5 títulos montando uma temporada inteira e não 6.
que também é grandioso, né? E no final das contas agora aí somando títulos e estatísticas, porque os que importam mesmo, Champions, Premier e depois Copa da Inglaterra. Do outro lado, o Sevilha. O Sevilha é o 68º clube que mais investiu nessa janela, só o 68, gastou 22 milhões de euros, contratou o Badek, estou pegando o notebook para olhar, o Badek já estava, né, que é um zagueiro francês, se eu não estou enganado, o Só, que veio do Frankfurt, e o Adrià Pedrosa, lateral esquerdo que veio do Espanhol, que é bom lateral, aliás, saída do Alex Telles, né, o Acunha titular, o Pedrosa vem para ser o reserva. Eu vou fazer um vídeo, já explico para vocês, no final da janela, explicando um pouco sobre como La Liga está ficando para trás. Os clubes de La Liga não gastam mais dinheiro nenhum, não conseguem. Eu vou mostrar isso no final, como que a janela funcionou e tal. Já tem vídeo meu e do Fred falando sobre janela de transferências e tal. A gente explicou quando acabou julho, a primeira metade da janela de transferências. Então vai lá no Fred e Beckler Explicam, no canal da TNT, para vocês acharem. O Sevilha começou a temporada perdendo em casa do Valência 2-1. Na sexta-feira foi o jogo que abriu o Campeonato Espanhol. Bom, para falar do jogo em si, 4 desfalques do Manchester City, um Sevilha que não consegue investir, comprou um jogador que já estava, que é o Badek, que estava emprestado e simplesmente foi comprado, e comprou o Djibril Só junto ao Frankfurt, e o Adrià Pedrosa que chegou para ser reserva. Um time que não se reforça contra um time que já é muito forte, mas que está mais enfraquecido nesse momento do que da temporada passada. Essas duas equipes se enfrentaram na última Champions. O Manchester City ganhou na primeira fase em Sevilha 4-0 e depois administrou, acho que foi 0-0, né, jogando em Manchester, já com um time bem reserva. Mas era um Sevilha bem diferente, ainda era um Sevilha do Julen Lopetegui. Depois veio o Jorge Sampaoli, depois veio o Mendilibar, e aí sim esse time melhorou. É um bom time para a Copa, é um bom time para mata-mata. Não sei ainda nesse início de temporada se já vai chegar para a Supercopa encaixado ou não, mas é um time que acho que vai vender caro o jogo para o Manchester City. É óbvio que o Manchester City é o favorito, é o normal que vença, está pagando 1,4 a vitória do Manchester City, está pagando pouco, mas nem tão pouco assim, né, pelo favoritismo talvez que se poderia supor do Manchester City. Mas dica que eu vou dar para vocês aqui da KTO é essa que está na tela, menos 3 gols a 1,71. Eu acho normalmente cota acima de 1,6 que ela já começa a valer a pena, né, dependendo do valor que ela tem, porque às vezes é alguma coisa que não é óbvia, que parece muito arriscado a 1,6, então, como se diz na gíria dos tipsters, não tem valor. 1,7 a menos de 3 gols eu acho que tem, porque se sair exatamente 3 gols, devolve o dinheiro. O Manchester City sem 2 armadores contra um time que se fecha bem, eu não acho que esse jogo vai se abrir desesperadamente. Acho que mesmo que o Sevilha tome 1-0, que ele não vai abrir e jogar de peito aberto contra o Manchester City de qualquer jeito. Então acho que vai ser um jogo mais duro, parelho. O time do Mendilibar é time para fazer jogo mais parelho, para ir levando jogo longo, tenta sobreviver 75, 80, 85 minutos para depois tentar a sorte. Também não acho que o Manchester City vai pisar demais no acelerador, porque já está perdendo jogadores e porque tem que voltar para a Inglaterra, porque tem rodada no final de semana. Então também acho que se tiver conseguido construir 1 ou 2-0, que vai com calma também no jogo dessa quarta-feira. Então eu imagino que não é um jogo para tantos gols. Se é 1-0, se é 2-0, se é 1-1, se é 0-0, dá nós. Tudo que for menos de 3 gols dá nós. Tudo que for 3 gols, 0-3, 3-0, 2-1, 1-2, anula. A partir de mais do que 3 gols, a gente perde. E aí se você apostar um carro, depois, claro que você não vai apostar um carro, né, meu povo? É brincadeira. Jogue só para se divertir, é o que eu sempre falo. E é o que eu faço, inclusive, né? Eu sempre coloco aqui uma diquinha de R$10. Eu jogo simplesmente para me divertir e eu me divirto, eu gosto. Eu gosto da sensação de ganhar, ou pelo menos que eu me diverti, que deixou o jogo mais interessante. Então eu jogo só para isso. E é o que eu aconselho vocês a fazerem também. Acho que vai ser um jogo mais parelho, acho que o Manchester City é favorito, não acho que vai ser um jogo com muita velocidade, por ser início de temporada, por medo de lesões e pelo Manchester City especialmente, quem poderia dar um ritmo mais forte ao jogo. Acho que está muito preocupado com toda a temporada que tem para fazer e que ele não quer chegar a 100 km por hora no primeiro jogo da temporada. E não acho que o Sevilha, que o Mendilibar organiza muito bem o time, vai se partir, vai se quebrar inteiro para sair tomando goleada do Manchester City. Por isso eu imagino esse panorama para o jogo, de não tantos gols assim, mas um 2-0 não me surpreende. E ainda se for um 2-1, tudo bem, e não aconteceu nada, nos divertimos e anula a aposta. Tá falado, meu povo? É a dica que eu dou para vocês desta quarta-feira. Talvez eu volte depois do jogo para fazer análise, talvez sim, talvez não, vai depender do que for o jogo.
O jogo de Supercopa talvez não mereça, do Fred Caldeira sim, porque tá lá acompanhando, porque faz dia a dia do City, mas minha talvez não. Quinta-feira abro caixinha de perguntas, sexta respondo, e depois vamos seguir na agenda do canal, talvez com dicas pro final de semana também. Então, enfim, se inscreve aqui para não perder, porque nem eu sei direito ainda como é que vai ser essa semana. Então se inscreve aqui para vocês não perderem nada, mas certamente sexta eu respondo perguntas, certamente domingo depois de Barcelona Cádiz, lá no Estádio Olímpico de Montjuic eu faço vídeo, certamente segunda tem Café com Beckler. No meio disso pode ter coisas. Teve aqui vídeo do Neymar que não estava previsto, por exemplo, e eu tive que trocar um pouco a agenda. Então faça favor de se inscrever, primeiro porque você me ajuda, e eu, se eu fosse você, eu me ajudaria, porque eu me ajudo. E segundo, para você não perder nada. Beijo, gente. Bom jogo para vocês. 2h30 começa a transmissão da TNT. E tem link aqui da KTO na descrição do vídeo para vocês não perderem a chance de jogar e se divertir. Beijo, tchau, juízo.